conhece sabe que eu amo dinossauros. Começo de vídeo bom. Os anos 90 e início dos anos 2000 foram um boom para curiosidade mundial em cima dos dinossauros. Tudo que você pode imaginar tinha citação a um dino vez ou outra. E por mais que o assunto tenha esfriado por um tempo fora da bolha, eu sinto que aos pouquinhos estamos tendo um gostinho do que tínhamos antigamente. Mas mudando de assunto, outra coisa que esfriou com o tempo pra mim foi a Marvel. Todos sabem que com o tempo os filmes foram enjoando, as animações não tão boas e os quadrinhos estavam meio bagunçados um tempo atrás, por mais que tenham melhorado recentemente. Eu mesmo já fui uma pessoa que colecionou quadrinhos por um bom tempo. Comecei lá por 2010 com o gibi dos Vingadores, da esquecida Era Heróica. E daí que logo nessa primeira revista eu já me deparo com uma tal de Academia de Vingadores. Não confundir com a equipe Jovens Vingadores ou a animação Next Avengers ou Avengers Academy, o jogo de celular. Aqui os heróis não seguem muito a ideia de legado, como o Rapaz de Ferro, o Patriota, o Hulkling e o Icano, mas sim o filho do Colossus com caveira vermelha, o Rapaz Elétrico, a menina que se desfaz, Asa Noturna, aqueles carinhas da Ima e esse cara com uns braços estranhos. É uma HQ curiosa onde esses jovens da Netflix falam sobre dar amassos e que eu nunca me aprofundei muito. Ao mesmo tempo em que eu li essas HQs, alguns desenhos da Marvel estavam no ar, como Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra, que nome longo, e Esquadrão de Heróis, com a melhor abertura de desenho de herói já feita. A equipe dos heróis aqui era formada principalmente pelo Homem de Ferro, Thor, o Hulk, o Falcão, o Wolverine, o Surfista Prateado. É definitivamente uma equipe. Calma, quem que é esse aí? É o cara do braço estranho da HQ, né? Os braços estranhos eram braços de dinossauro, patas, sei lá. E simplesmente eu não lembro desse cara aparecer em mais nenhum lugar hoje em dia, apesar de, aparentemente, a Marvel tentar emplacar o personagem na época. Vamos adentrar um pouco disso então, o mistério no caso. O mistério é foda também. É muito comum que empresas de quadrinhos, desenhos ou filmes tentem emplacar novos personagens vez ou outra. Claro, a renovação é importante, mas às vezes isso dá certo, às vezes não. Por exemplo, alguns personagens surgem com seu contexto todo estabelecido e pelo seu carisma facilmente agradam os fãs, como Bills e Whis do Dragon Ball, enquanto alguns personagens surgem e depois são melhores aprofundados, como Sai e o Yamato do Naruto, que foram vistos como substituições do Kakashi e do Sasuke, fazendo com que muitos hoje em dia não gostem deles, mesmo tendo suas histórias desenvolvidas mais pra frente. Já no campo das mídias dos heróis, dominado por personagens criados antes dos anos 2000, a criação de novos heróis é sim constante. Personagens como a Coração de Ferro, a Miss Marvel e o grande Homem-Aranha Miles Morales são alguns dos heróis novos que funcionaram e ganharam popularidade. Na DC nós temos o Besouro Azul, o Robin Damian e a Batwoman. Só que também temos casos de personagens que não deram muito certo e já foram abandonados ou são odiados atualmente pela forçação em incluir esses personagens na história. Como é o caso da Capitã Carter sendo incluído num monte de episódio do What If, sendo que ninguém queria ver ela. O Nova sendo Alexander, que até apareceu em Ultimate Homem-Aranha, mas hoje em dia... E na DC tivemos isso aí. O Casamata também. Não? Ninguém lembra? Mas um que me marcou mesmo foi o Réptil. Era um design muito simples. Um jovem com camiseta com listras, calça e sapato, quando não tá de maiô. Mas que tinha o poder de transformar seu corpo em partes de dinossauros e outros répteis da pré-história. Eu falei que gosto de dinossauro, lembram? E eu não sou um canal de nerds, gamers, Marvel, superheroes, e sim de pessoas tristes, nostálgicas que gostam de relembrar do passado. Então eu não vou me aprofundar tanto na lore do personagem, porque esse não é o intuito do vídeo. Mas acontece que Humberto Lopes tinha pais paleontólogos que durante um dia, levando seu filho para uma das escavações, o menino encontrou um amuleto fossilizado e se tornou um Power Ranger. Na verdade, os pais dele sumiram e ele aprendeu a transformar partes do seu corpo. Depois descobrimos que o amuleto foi criado por uma maga que viveu junto de animais pré-históricos num mundo de dinossauros. O planeta natal do dinossauro demônio, aliás. Quem manja, manja. O amuleto foi parar no mundo do réptil e assim ele conseguiu seus poderes. Aparentemente, o Réptil foi criado pro próprio desenho do Esquadrão de Heróis, apesar de não ser citado na letra da abertura. Aqui ele é o estagiário e spoiler. Como o enredo inicial do desenho já fala, os fragmentos da Espada do Infinito foram espalhados pela Terra e agora cabe ao Esquadrão encontrar eles antes do Doutor Destino. E um desses fragmentos é o colarzinho do Réptil, então em certo momento ele tem que abrir mão dele, percebendo depois que os poderes ainda assim permaneceram.
Temos até uma versão poderosa dele que aparece num futuro alternativo que tem na segunda temporada do desenho. É uma paródia de Dias de um Futuro Esquecido. Dias, noites e semanas de um futuro esquecido. Os roteiristas estavam engraçados nessa semana. Só que ao longo dos anos, ao invés de nos mostrar desenhos coloridos, cheios de heróis variados, que às vezes nem a gente sabia quem são, a Disney e a Marvel optaram por criar desenhos que compartilhavam de muitas semelhanças com os filmes do seu MCU. Algumas artes promocionais de Vingadores Unidos não deixam mentir. Esse desenho, que também não tinha uma abertura legal como os outros, teve um especial de Natal em 2015. Um longo envolvendo os Vingadores, o Loki, o Papai Noel, o Rocket e o Groot e o Réptil, que entra nessa missão para ajudar os Vingadores a resgatar o velhinho do Natal, depois de muito pedir pros chefões. Ele nunca ganhou um status de verdade a ponto de ser realmente parte de alguma equipe grande. Mas a gente já consegue ver que ele tem um padrão de sempre ser um personagem relativamente importante nas mídias em que ele aparece. Seja sendo parte do quebra-cabeça final, ajudando na derrota do grande inimigo, ou liderando uma equipe. Nas HQs ele liderou a equipe da Academia de Vingadores. Mas não tão grandiosamente, ele teve participações e desenhos infantis que vieram depois. O menininho. Eu acho engraçado que nessa animação do Miranha ele já é tão fodão que consegue virar os dinossauros por inteiro. O que deveria ser parte da evolução dos poderes do personagem. Ou seja, esse Réptil aqui é mais poderoso que esses. Mas não só de desenhos vive entretenimento. Além de aparecer em Super Hero Squad Online, sim, isso existiu. Também tá em Super Hero Squad Infinite Gauntlet, que eu joguei muito no PS3 do amigo meu. Também tem esse tal de Comic Combat, que eu nunca joguei, mas tem essa cutscene que eu achei engraçada. Oh, I have a tail too. Wanna see? Huh? Mesmo o Lego Avengers trazendo mais elementos relacionados aos filmes do MCU, também entupiu de personagens que até hoje não deram as caras. Como o Bomba A, o Dr. Voodoo, a Harpia, esse cara, o Deathlock, o Chase... Pera. Esse é o Réptil. O menininho. Tomaram umas liberdades criativas e não quiseram fazer ele 100% humano, metendo um corpo normalzão e uma cabeça de anaconda, sei lá, igual os deuses egípcios. Eita, que bicho esquisito da porra, hein? E o King do Street Fighter. Ele também tá no Puzzle Quest. Por fim, sua vida útil nas HQs já começou com o personagem tendo que lidar com um vilão relacionado ao Homem-Aranha. Aquele que tomou uma fórmula e se tornou um monstro humanoide, muito semelhante a um dinossauro. O Stegron. E tempo depois já teve contato com Norman Osborn, que o atraiu para uma armadilha dando uma dica falsa sobre os paradeiros dos seus pais. Algo típico dele. Um dia você tá criando um reinado sombrio com Vingadores do Mal, em outro você tá tentando explorar os poderes de um jovem de se tornar um tiranossauro. Humberto foi torturado, inclusive tendo seu cristal fossilizado fundido ao seu peito, até ser resgatado por alguns heróis, que o levaram para fazer parte da Academia de Vingadores. Que, como eu disse no começo, são realmente meio dodóizinhos da cabeça. Tática, Trovejante, Vigoroso, Radiação, Véu e Réptil, todos passaram pelas mãos doentias do Norman Osborn. Então, no fim, temos uma forma de prevenir que esses heróis cresçam e se tornem vilões todos quebrados. No final, só se tornaram personagens esquecidos mesmo. Durante uma de suas histórias, a mente dos estudantes foi transportada para os seus corpos no futuro, onde o Réptil finalmente poderia se transformar totalmente em um dinossauro sem perder sua consciência humana. A equipe permaneceu ali no ar, com algumas histórias durante a saga sombria Essência do Medo, que é a maior prova que o Tron Legado foi minimamente relevante por causa das linhas neon no visual dos personagens. Também passaram pelos Vingadores vs X-Men, cada vez mais esquecidos. E no fim acho que ele acaba se relacionando com a Garota Aranha por um tempo, alguma coisa assim. Mas no meio de tudo isso tivemos Jogos Vorazes, Arena de Vingadores. 16 jovens com superpoderes foram sequestrados pelo vilão Arcade, levados para a Ilha do Mundo do Crime e tendo que lutar até a morte num Battle Royale. Eles não esconderam mesmo a inspiração. Radiação, Vigoroso, Apex, Bloodstone, Anacronismo, Kami, Nara, Nico, Chase, Falcão de Aço, Deathlock, Just... Tá inventando esses nomes. Kid Bretão. Eu levei pra escola uma revista que tinha essa história e um amigo e eu, a gente adorava usar o nome desse cara. E até hoje é uma piada interna nossa. Kid Bretão. E claro, o Réptil, que não morre, diferente do Vigoroso. Só que ele não sai muito bem de lá não, o menino sofre. Por fim, ele teve aparições lutando ao lado do Homem-Aranha contra a invasão do Nu na Terra, sabe? O Deus Simbionte lá, que cada vez tem mais relevância nas obras da Marvel, como o Venom 3 e o Spider-Man 2. E claro, uma revista solo em 2021, que só teve 4 edições.
Mas tá tudo bem porque esse era o planejamento mesmo. Ela não chegou a ser cancelada. Só não quiseram abusar da vontade do leitor de ligar pro Réptil. Mas as artes são bem bonitas, né? Sem falar no visual dele, que ficou mais único. Eu até fui assinar o Marvel Unlimited pra ler esses quadrinhos, eu vi o preço da assinatura mensal, fiz a conversão em reais e fui ler num site online qualquer, me arriscando a tomar um jumpscare de propaganda de hentai. Ele cai um pouco naquele estereótipo do descendente de latinos na mídia, em que seus personagens de apoio são membros da sua família sempre. E logo na primeira edição ele leva uma lacrada do próprio primo que fala: eu gostaria de me transformar num Archaeopteryx ou num Dimorphodon, só pra saber como é voar. E Humberto fica tipo: não fala certo. E o Guri mete um: uma coisa é saber o que é um T-Rex e um Velociraptor, mas você pode se transformar em qualquer dinossauro e não sabe o que é um Dimorphodon. Realmente, um papo bem legal sobre buscarem conhecimento sobre dinossauros diferentes, assim como youtubers de cinema que deveriam conhecer mais filmes brasileiros além de Tropa de Elite e Cidade de Deus. Seria melhor ainda se Dimorphodon fosse um dinossauro. O menino da mão de um app de dinossauro pro Réptil. O que eu interpreto que é apenas uma forma de espalhar fake news pra leigos, mas pelo menos realmente serve pro Réptil conseguir se transformar em novos seres pré-históricos. Como no início Humberto só consegue transformar partes do seu corpo, tivemos muito uso da asa de pterossauro para voo, patas de velociraptor, cauda de estegossauro e de anquilossauro, cabeça de tiranossauro, estiracossauro, triceratops, e como ele começou a entender mais sobre dinossauros com o app que o primo dele recomendou, temos agora cabeça de amargasauro, de Stygimoloch, pata de teresinossauro, um combo de cabeça, costas e cauda de espinossauro, aparentemente mais cientificamente acurado, quem manja manja. Ele também já se transformou totalmente em Pteranodon, Triceratops, Velociraptor, Tiranossauro, Stegossauro. E claro, de uma vez por todas, nas HQs de 2021, ele aprende a se transformar em seres pré-históricos em tamanho real, sem se descontrolar. O Quetzalcoatl, o Parasaurolophus e o Dimorphodon são algumas das suas escolhas. Essa história de 2021 é bem ok, divertidinha e acho que mostra sim que seria legal um filme do Réptil. Claro, se saberem fazer um CGI legal que misturasse bem as partes do corpo dele com as partes dos bichos. Algo que às vezes a Marvel falha em fazer com máquinas. E eu acredito que esse herói é sim um ótimo personagem para se apresentar para as crianças. Um desenho infantil, estilo aventura com os Kratts, mas ensinando sobre animais da pré-história, seria uma boa. Mesmo que as crianças não encontrem dinossauros andando por aí para apontar e acertar o nome deles. Igual eu faço quando vejo dinossauro em filme. E de não cair no Enem. Eu não acho realmente que a Marvel tentou acobertar o Réptil, só que ele não teve toda a repercussão que a empresa queria que ele tivesse. E aí viram que não vale a pena investir mais em produtos do personagem e coisa assim. Eu acho que faltou vontade. Temos pouquíssimos brinquedos do herói, a maioria sendo do Esquadrão de Heróis e do desenho infantil lá do Homem-Aranha. De resto, só figures customizadas de pessoas que queriam ter um brinquedo mais comic accurate do guri. É o que a gente tem pra hoje, 3 fãs existentes do Réptil. Você conhecia o Réptil? Notou que ninguém mais fala dele? Gostaria de uma animação ou filme do personagem? Comenta aí, deixa seu like e até mais.